O presidente Jair Bolsonaro participa hoje de um encontro nacional do PL, o Partido Liberal. Esse evento, que anteriormente serviria para o lançamento da pré-candidatura do presidente, teve de mudar de rumo. E a Larissa Rodrigues está no local, vai conversar conosco ao vivo e explicar por que exatamente o evento teve de mudar de rumo e se o presidente discursou agora há pouco. O que disse o presidente, Larissa? Bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, para quem nos acompanha. Eu falo aqui de um centro de convenções que fica em Brasília, na zona nobre da cidade, e acabou há pouco de forma oficial esse evento. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está deixando o local nesse momento. Durou mais ou menos 1h30 e o presidente falou durante 28 minutos, estava fazendo as contas aqui. Foi um longo discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro. Você comentava então dessa mudança de rumo, que mudou um pouco, mas no fim das contas, de forma indireta, se falou muito sobre eleições. Isso porque inicialmente o PL, que é o partido ao qual o presidente da República é filiado, divulgou como um evento de pré-campanha das eleições de 2022, como o presidente da República pré-candidato à reeleição ao Palácio do Planalto. Mas depois, até segundo os advogados do partido, foi preciso mudar um pouco o tom, porque poderia quebrar, infringir algum tipo de lei eleitoral. Então ficou um evento como um todo de filiação em massa do PL, mas claro, se falou em campanha, se falou em eleição. Por exemplo, teve muitos slogans soltos hoje aqui nos painéis, nos telões, também na boca de todo mundo que passou pelo palco, falando muito na questão de liberdade, na questão mesmo de quem ama o Brasil precisa se filiar ao partido, e também agora o slogan do presidente da República, que é o capitão do povo. Bolsonaro falou então, como eu disse, quase durante 30 minutos, voltou a falar que está à disposição da população para continuar o seu trabalho, lembrou também as campanhas, as últimas campanhas, as dificuldades pelos quais enfrentou, disse até, fez uma espécie de crítica indireta ao ex-presidente Lula, dizendo que campanhas, abre aspas, mentirosas, mesmo que divulgadas 100 vezes, não mostram nenhum tipo de realidade. Voltou a falar que também a população precisa se posicionar e mostrar de que lado está. Falou também rapidamente a primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse que Deus vai ajudar o presidente da República este ano de 2022, como ajudou também nas últimas eleições. Por fim, o locutor que apresentava aqui disse que foi dado o pontapé inicial, mas não se falou diretamente em campanha. Bolsonaro, inclusive, quando estava no palco, disse que não estava fazendo nenhum tipo de campanha. Mas aqui só se fala nisso, claro. Tinha muitos ministros também presentes ao palco, muitos deles pretendem se lançar também a campanhas de executivo, e hoje foram filiados também 2 ministros ao Partido Liberal, o ministro Marcos Pontes e também o ministro João Roma. Então está acabando agora, ainda temos algumas movimentações e, claro, eu vou seguir acompanhando, volto assim que qualquer um dos ministros ou autoridade conversar com a gente. Volto com vocês. Obrigada, Larissa Rodrigues, trazendo para a gente ali, reportando as informações desse evento que ocorre neste momento, então, do PL e essa preocupação do partido para que esse evento não configure uma campanha eleitoral, não é? Existe uma data específica para que os partidos possam começar essa movimentação e isso precisa ser respeitado. A exemplo do próprio PL, que entrou na justiça em relação às falas que ocorreram no Lollapalooza. A gente deu há pouco essa informação, não é? O PL foi até a justiça e disse, estão fazendo aqui uma campanha eleitoral e num momento que isso não pode ocorrer e que também esse tipo de campanha não pode ocorrer durante um show. Depois de que Pablo Vittar, por exemplo, a cantora, pegou uma bandeira com a ilustração, não é, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que também uma outra cantora, Marina, chamou ali o público para falar algumas palavras, segundo o PL, de baixo calão, entraram na justiça e aí existe essa determinação, não é, de que não pode haver algo que dê a entender que é uma campanha política no meio do Lollapalooza. E essa preocupação, pelo menos de acordo com o partido, existe também aqui no evento, em que o presidente da República discursou agora há pouco, acompanhado ali de vários integrantes da própria base de segurança do presidente da República, acompanhado também da primeira-dama aqui, primeira-dama Michele, e também de muitas pessoas que são filiadas ao partido. E ali reiterando de que é um evento, e até o Uribe vai nos ajudar a entender um pouco
pouco mais dessa atmosfera, não é, Gustavo Uribe? De que é um evento para trabalhar com a base partidária, com novos filiados do PL, não exatamente uma campanha pré-eleitoral envolvendo o presidente da República, que disse que Bolsonaro disse o seguinte, no meio das palavras, a Larissa Rodrigues afirmou que ele falou ali por quase meia hora, falou bastante, disse que não é uma luta, este momento político nacional, não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. Vamos então ao vivo com o Gustavo Uribe. Uribe, nos conte tudo dessa movimentação por aí, e porque a gente vendo de fora, num ano eleitoral, vendo o presidente no palco, um evento do PL, já pensa, bom, então já é uma campanha eleitoral, né? Alguma coisa que estimule ali os eleitores. Só que não, o PL quer deixar bem claro, né? Que isso aqui não é uma campanha pré-eleitoral, não, porque senão a gente pode ter problema com o próprio Tribunal Superior Eleitoral. É apenas um encontro para estimular os filiados, é isso que eles justificam? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Foi o que o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, não fazemos campanha aqui. A questão é que se criou isso, nas palavras de um ministro de Estado, um juridiquês, ou seja, uma saída. Por quê? Porque a legislação eleitoral, ela não prevê eventos de pré-candidatura, mas ela proíbe propaganda antecipada. Você pode realizar, por exemplo, um evento de pré-candidatura, como o Ciro Gomes fez, ou como o Sérgio Moro fizeram, num evento fechado. O problema é que o PL abriu ao público o evento de hoje. E isso poderia configurar crime eleitoral. Mas a gente pôde ver durante todo o evento que você teve até o lançamento do slogan do presidente da República, que é o capitão do povo, uma tentativa até de suavizar a imagem dele, de tornar ele um pouco mais popular, imagens do presidente abraçando a população. Então, tentou-se fazer uma espécie de meia-culpa aqui para não se fazer um evento que possa ser punido, no caso do presidente Jair Bolsonaro, por propaganda antecipada. No discurso, o presidente acabou perpassando pelo glossário bolsonarista, que a gente chama, que são vários pontos que ele costuma fazer e que deve repetir na campanha eleitoral. Criticou o PT, disse que o partido não pode voltar ao passado. Falou novamente das 4 linhas da Constituição, que ele tenta, às vezes ele dá até uma vontade de sair, mas não sai, que ele está comprometido com a democracia. Falou dos ministros e mais, ele colocou ao seu lado o ministro general Heleno. E aí houve até uma interpretação de alguns bolsonaristas com quem eu conversei, de que talvez o presidente tivesse escolhido um outro nome para ser seu candidato a vice, porque o candidato que teria sido escolhido pelo presidente, ele tem falado isso nos bastidores, seria de Walter Braga Neto, ministro da Defesa. E aí Heleno estava ao seu lado, o presidente disse que pretende seguir ao lado de Heleno até 2026, ou seja, na possibilidade do presidente disputar a reeleição. Então foi um evento com a presença de 12 ministros de Estado, você teve o anúncio da filiação ao PL de 3 nomes, que são Marcos Pontes, o ministro da Tecnologia, João Roma, o ministro da Cidadania, que deve sair candidato ao governo da Bahia, no caso de Marcos Pontes, deputado federal, e Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso Nacional, que também vai se filiar ao PL. Então foi um evento de filiações, mas com gostinho de candidatura, de lançamento da pré-candidatura do presidente. Houve inclusive um culto, onde foi celebrado aqui no palco do evento. Você teve vários deputados e vários senadores do partido também. Teve o governador do Rio, veio, o Cláudio Castro, participou do evento de hoje. Então foi um evento um pouco de pré-campanha, mas sem dizer que é pré-campanha, justamente para que não haja punição eleitoral. Elisa. Uribe, me conta uma coisa, por acaso, de repente, alguém que está ali no palco, algo que está ocorrendo foi ovacionado. É um evento que, só por a gente vendo aqui de fora, Uribe, dá para ver que é bem um evento com cara de aberto ao público, né? Porque você tem todos os perfis, você tem ali os que flertam com o partido, as pessoas que são apoiadoras dos integrantes do partido do presidente da República, ou independentemente do partido, que gostam do próprio presidente da República, evidentemente. Então tem meio que uma atmosfera de um show, não é? Praticamente, viu, Elisa? Porque você teve, por exemplo, o mestre de cerimônias foi Cuiabano Lima, que ele apresenta shows e apresenta rodeios por todo o país. Você teve também um pastor evangélico fazendo um culto no palco, rezando pelo presidente Jair Bolsonaro, orando por ele, na verdade. Então você teve, e foi aberto ao público no sentido de que se abriu, por exemplo, um canal que as pessoas poderiam se inscrever e vir gratuitamente.
Este é o ponto que é a pedra no sapato, que poderia configurar propaganda eleitoral. É por isso que há uma preocupação muito grande. Inclusive, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, esteve aqui e ele deixou claro no discurso dele que não seria isso. O problema é que um dos mestres de cerimônias no final acabou dizendo que este evento de hoje é o pontapé inicial para o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, que é o pontapé inicial de uma possível pré-campanha dele. Agora vamos ver o que a Justiça Eleitoral irá avaliar caso ela seja acionada. Vários partidos de oposição já estão preparando ações, eu conversei com alguns integrantes ontem, para questionar o evento de hoje como uma espécie de propaganda antecipada do presidente Jair Bolsonaro. Gustavo Uribe, por falar em justiça, por acaso, durante o evento, alguém citou alguma coisa da decisão envolvendo o Festival de Música aqui em São Paulo, o Lollapalooza? Porque, só para contextualizar para quem nos assiste, o PL, o partido do presidente da República, entrou na justiça contra as manifestações políticas que ocorreram durante os shows. A Pablo Vittar, por exemplo, que no fim do show, no meio daquela energia toda junto ao público, desceu, foi no corredor ali com a plateia e pegou uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula. E aí o PL entrou na justiça e a consequência disso foi que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu atos de propaganda eleitoral e definiu uma multa de R$50 mil para novas ocorrências dentro do festival. Isso ainda tá bem quente esse assunto, por isso a minha dúvida, Uribe, alguém chegou a citar alguma coisa aí de propaganda eleitoral, de artistas e tudo mais, ou nem tocaram no assunto? Não tocaram, evitaram o assunto. Até porque tem uma perspectiva, viu, Elisa, até no Palácio do Planalto, de que essa decisão possa ser reformada no plenário da Justiça Eleitoral, que foi a decisão de um único ministro ainda, uma liminar. Aqui o único momento que foi um pouco polêmico foi quando uma das pessoas da plateia gritou o nome da ministra Flávia Arruda, que vai ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. E aí o presidente Jair Bolsonaro ouviu e até ficou um pouco irritado. Disse: aqui não é espaço de campanha. Os meus ministros farão campanha caso saiam do governo. Mas neste momento, não. O que se tem a impressão no Palácio do Planalto é de que realmente essa decisão possa ser reformada, porque é uma avaliação sobre a liberdade de expressão, se realmente a liberdade de expressão, naquele caso dos shows do Lollapalooza, configurariam propaganda antecipada ou não, e se o festival poderia ser punido por causa da manifestação de um artista que estava se apresentando por lá. Mas o que a gente pode esperar, Elisa, e isso é comum em todas as eleições, é um festival de judicializações. A partir de agora, cada passo de adversário provavelmente vai ser questionado na Justiça Eleitoral. É por isso que a Justiça Eleitoral sempre é muito presente neste momento, justamente para arbitrar as questões, levando em conta o texto constitucional e levando em conta o Código Eleitoral, para saber se houve abusos ou não. O próprio juiz, ministro, autor da ação, ele fala sobre liberdade de expressão, mas ele diz que neste caso configuraria um desvio a partir do momento que você fez uma certa campanha antecipada. Ele configura como propaganda antecipada. Eu estava conversando agora com a Carol Brígido, que também é analista aqui da CNN, que domina o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral como ninguém, e ela diz também que ela ouviu de ministros que provavelmente, indo a plenário, essa decisão pode ser reformada. Opa, assunto bastante quente, hein, que a gente traz para vocês que nos acompanham aqui neste domingo, porque o tribunal, então, atendeu a um pedido do PL, quando a gente fala do Festival Lollapalooza, que, segundo o partido, houve crime de propaganda eleitoral antecipada durante os shows da Pablo Vittar e da Marina, que declararam apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a lei eleitoral, isso aqui é bem importante que a gente fique atento, as campanhas começam oficialmente no dia 15 de agosto. Por isso que fica essa sensação ali, o Uribe estava narrando para a gente, de que estamos aqui em um evento, mas não é uma campanha exatamente eleitoral. Até porque o Uribe ressaltou que existe a diferença, né? Se você faz um evento fechado somente para o partido ou um evento com o público presente. E ali no palco, Uribe, junto do presidente da República, nós vimos muitos ministros. Você estava ressaltando aqui os caminhos políticos de cada um desses ministros. A partir de que dia, Uribe, eles vão ficar no cargo até que dia e quando é que eles fazem aquele processo de despedida para começarem as suas campanhas? A despedida já começou, inclusive, Elisa. Alguns ministros até falaram no palco, a ministra Tereza Cristina, o ministro João Roma, porque você tem até o dia 2. Então, até o dia 2 de abril, eles precisam deixar o cargo e precisam estar filiados ao partido ao qual eles irão concorrer. Então, o presidente Jair Bolsonaro já deu a liberdade a eles para deixarem o cargo. Ele estava um pouco em dúvida se faria uma reforma geral, anunciando 10, 11 novos ministros, ou se faria conta-gotas. Cada ministro decidiria quando saísse do cargo. Ele deixou
a cargo de cada um. Eu recordo que eu estive recentemente, por exemplo, no gabinete da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ela tem um calendário na mesa dela marcadinho o dia 30 de março, que seria o dia que ela deixaria o cargo. Alguns ministros, a maior parte deles, pretende deixar mesmo no dia 30 ou dia 31 de março, e aí o presidente Jair Bolsonaro anuncia as mudanças. A probabilidade, o presidente já disse isso numa recente reunião ministerial, é que ele adote soluções internas, justamente para que não haja descaminho na máquina pública. Porque quem toca a máquina de fato são os secretários executivos, secretários adjuntos. Os ministros fazem mais a parte política. Então o presidente Jair Bolsonaro, para blindar o ministério dele, quer manter esses nomes da cozinha, esses nomes internos. Porque você tem um apetite muito grande de partidos, por exemplo, como o PP e o PL, que gostariam de ter um pouco mais de espaço na esplanada dos ministérios. Mas o presidente ficou um pouco ressabiado e prefere manter a solução interna justamente para que não haja interrupções de programas ou iniciativas federais. Elisa. Uribe, eu vou aproveitar que a gente está conseguindo falar com você, que a gente tem a sua presença aí mesmo durante o evento, você vê todo o movimento em volta e o Uribe ali focado no assunto político, para poder te ouvir em mais uma questão. Chegaram a citar no palco algo de pesquisas eleitorais? Você disse que eles não fizeram menção às questões eleitorais, mas de alguma maneira citam algo de alguma pesquisa, mesmo que nas entrelinhas, porque o presidente da República continua aparecendo em segundo lugar quando a gente observa as pesquisas, e não só em uma pesquisa, mas em diferentes empresas, não é, Uribe, que fazem esses trabalhos de levantamento de informação. E o ex-presidente Lula continua na frente nessas pesquisas. Falta muito ainda até a eleição, mas são pesquisas que já causam algum efeito bem grande dentro dos partidos. Você tem podido ver ali já reações em relação a essas pesquisas ou até aquela tentativa que continua de, às vezes, até desmerecer as pesquisas eleitorais, Gustavo Uribe? Mas antes de você responder, deixa eu chamar aqui uma fala do presidente Bolsonaro, que discursou agora há pouco nesse evento, que a gente conseguiu recuperar agora para você poder ouvir, e já já a gente volta com as pesquisas eleitorais aqui com o Uribe. Acabou a farra com dinheiro público. Buscam qualquer coisa, qualquer gota d'água para transformar num tsunami. Todos sabem como nos portamos. 3 anos e 3 meses em paz nessas questões. Se aparecer, nós colaboraremos para que os fatos sejam elucidados. Todos nós somos humanos. Podemos errar. Quem nunca errou, que está nessa plataforma no momento, e devemos ter, podemos ter uma segunda chance para voltarmos a ser úteis para a sociedade. O que eu tenho a dizer para vocês é o nosso lema, simples: Deus, pátria, família, povo e liberdade. Por vezes me embrulha o estômago ter que jogar dentro das 4 linhas, mas eu jurei, e não foi da boca para fora, respeitar a Constituição e aqueles que estão ao meu lado, todos, em especial os 23 ministros. Eu digo-lhes, vocês têm obrigação de, juntamente comigo, fazer com que quem esteja fora das 4 linhas seja obrigado a voltar para dentro das 4 linhas. Geralmente, as ditaduras, ou quase sempre, começam no poder executivo. Eu nunca vi o legislativo dar golpe, ou o judiciário dar golpe, eu nunca vi. Sempre, no mundo afora, os golpes vêm pelo executivo. E primeiro se desarma a população de bem. O nosso governo age na contramão disso. Não tem nada para acusar o governo que nós estaríamos buscando censurar o nosso povo ou censurar a mídia brasileira. Vamos então ouvir a análise aqui de Gustavo Uribe. Eu sei que é uma missão difícil, Uribe, mas temos alguns segundos, 1 minutinho para a gente sair do ar, mas a gente quer te ouvir mesmo assim antes disso.
Vamos lá, Elisa, você falou das pesquisas, já tinha me esquecido. O presidente fez uma crítica dura às pesquisas eleitorais. Eu vou trazer aspas dele. Ele disse: uma pesquisa mentirosa não fará o presidente da República. Então ele fez uma crítica séria às pesquisas eleitorais pelo fato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparecendo em primeiro. Este flerte que o presidente fez novamente em relação às ditaduras, falando de ameaças às 4 linhas da Constituição, ele fez novamente, mas disse que ele todo dia embrulha o estômago na tentativa de sair das 4 linhas, mas ele diz que tenta não sair e que os ministros de Estado cumprirão a Constituição. Então ele afastou um pouco aquela questão da possibilidade, que sempre é aventada pela oposição, de um golpe caso haja uma derrota do presidente. Ele afastou essa possibilidade. E teve um ponto bastante polêmico, que o presidente lembrou o discurso que ele fez no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando ele falou de Carlos Brilhante Ustra, ditador e torturador durante o regime militar. E aí ele fala que Carlos Brilhante Ustra lutou pela democracia. A gente que sabe que não, que Carlos Brilhante Ustra foi condenado por tortura durante o regime militar. Então o presidente voltou a fazer essas sinalizações, mas ele reforçou que ele não pretende sair das 4 linhas e pretende respeitar o resultado das eleições, mas aí ele fala, lutando, não seria acusado, por exemplo, de uma eventual derrota, sendo por não ter lutado, ou seja, pela reeleição do mandato dele. Elisa. Obrigada, Gustavo Uribe. A análise no evento do PL, ainda bem que deu tempo, porque a hora extra de Gustavo Uribe é muito cara. A gente não ia ter dinheiro para te pagar neste domingo, Gustavo Uribe. Obrigada, viu, pela análise aqui.